Mensagem do céu. Então vamos lá, meu querido e minha querida. Importante a pergunta aqui da minha querida, não é? Céu, como é que se pronuncia o nome do Eterno? Como é que pode a gente não saber o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? Eu quero falar o nome de Deus. Como é que fala o nome de Deus? Como é que é? Não é? Às vezes eu vejo vocês, queridos, como meus filhinhos, não é? Quando eram pequenos, não é? Eu quero porque quero, não é? Oh, meus amados, vamos estudar as Escrituras. O nome do Eterno, ele não foi revelado, já falei para vocês, nem a Isaac, nem a Jacob, nem a Abraham, não foi revelado. O nome dele foi revelado somente a Moshe, em Êxodo 3:13. Disse Moshe o Eterno: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é seu nome, o que eu lhe direi? Disse então Deus a Moshe: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Essa é a tradução que você tem, meu querido e minha querida. Na verdade, o que ele disse é Yud Re Vav Re, são as letras sagradas do tetagrama. Aqui em português ficaria como YHWH, não é? É mais ou menos isso, vamos dizer, não é? Se é que eu posso dizer que existe uma concordância em relação a tudo isso. Mas olha, meu amado e minha amada, o que ocorre? Como é que aconteceu essa situação? Como é que nós acabamos perdendo esse nome maravilhoso, majestoso, que é o nome do Eterno, não é? Queridos, existe uma ordenança que nós não tomássemos o santo nome dele em vão. E essa ordenança está justamente nos 10 mandamentos dados aos hebreus, dados aos Yehudim, que você conhece como judeus, não é? Já falei para você que não existe J nem no hebraico, nem no grego, aliás, não existe J nem no aramaico. Então o que acontece? Essa letra, que nós chamamos inclusive o povo de Israel, do qual eu faço parte, na verdade, essa letra não é J de judeu, não existe Judá, é Yehudá, tá bom, meu querido e minha querida? Então, assim, o que acontece? Quando foi dada essa ordenança e à medida que foi proliferando a comunicação entre as nações, o nome do Eterno passou a ser conhecido dos gentios e ele passou a ser utilizado de um modo bastante indevido, não é? Hoje nós vemos algumas coisas, por exemplo, é título de filme agora, não é? Título de filme, não é? Uma frase de Nietzsche, não é? Deus está morto, e aí virou agora um filme que eu, aliás, quero assistir, que é Deus Não Está Morto. Gostaria muito de ver, com certeza é um grande filme filosófico, eu gosto dessas coisas, mas não dá para convidar muitos para irem, porque principalmente aqueles que dormem, né, durante um concerto filosófico. Então, meu amado e minha amada, o que ocorreu é que os nossos ancestrais decidiram ocultar o nome do Eterno, não é? Para você ter uma noção de como isso é sério, já falei para você, não existe no hebraico eu sou, existe eu fui e eu serei, mas não existe eu sou. Na verdade, pelo fato de que se nós pronunciássemos, que não tem como pronunciar, porque nem existe essa conjugação de verbo, em hebraico não existe a conjugação eu sou. Então, por exemplo, eu posso dizer, eu serei professora e eu fui aluna de tal pessoa, mas eu não sou o céu, não é? Eu céu, ficaria o céu, não tem a conjugação de maneira nenhuma, sou em hebraico, querido meu, querida minha. É importante você compreender isso para você ver o tipo de reverência que nós temos com o nome de Adonai, não é? Então, olha só, Isaías e Yeshayahu 12:3 diz o seguinte: vós com alegria tirareis a água da fonte da salvação e direis naquele dia dai graças ao Eterno, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos e lembrai que é excelso o seu nome. Por que lembrai? Porque então aqui está escrito lembrai que é excelso o seu nome. Queridos, fica bastante claro e patente dentro das Escrituras que tudo que ocorreu veio, na verdade, como
um soprar, uma manifestação da própria Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Esse guardar o nome do Eterno não partiu de homens, queridos, não é? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Adonai. Os planos dele não podem ser frustrados. Céu, por que você fala Adonai? Adonai significa Senhor somente para o Todo-Poderoso. Em hebraico, Senhor é Adon, não é Adon? A-D-O-N. Não é? Então, Adon é, por exemplo, eu chamo o Senhor, alguém de Senhor, vai, o Senhor, vou chamar o pai do Will, não é? Que o Will eu chamo de você, mas vou chamar o pai do Will, vou chamar ele de Senhor, não é? Então, eu vou chamar ele do Senhor Gaudêncio, não é? Senhor Gaudêncio. Então, Senhor que não é meu Senhor, é um Senhor de o quê? De um tato, de um trabalho, de uma educação, não é? Quando eu estou na presença de uma pessoa, que eu estou me dispondo na presença dela como para servi-la. Então, eu vou chamá-la de, olha, quando alguém vem visitar a sua casa, você quer um copo d'água, você quer alguma coisinha, não é? Você quer sentar-se, não é assim? Você está servindo aquela pessoa. E é por isso que existe tanta gente falando porcaria, desculpa de usar esse termo, hoje nós vamos falar de comida cacheira também, mas existe tanta gente falando besteiras na internet, não é? Como é que o Eterno faz com que nós sejamos seus servos, não é? Seus escravos, Queridos, quanta bobagem. Nós até no nosso trato cotidiano chamamos alguém que nós queremos bem, que nós queremos atender às suas expectativas, nós chamamos essa pessoa um estranho, nós chamamos também de Senhor. Em hebraico, a palavra Adonai, ela é restritamente para o Todo-Poderoso, não é? Aliás, eu tenho muita dificuldade, inclusive eu procuro até me corrigir aqui com vocês. No meu cotidiano, com meu esposo, minha família, eu não falo a palavra Deus, queridos, não é? Não estou aqui ensinando você a fazer isso. Acontece que essa palavra, ela é o som dela, o som dessa palavra é exatamente como se pronuncia Zeus, não é? Você só vai compreender isso se você estudar espanhol, que foi o único que manteve, e se você estudar lá em Atos. Nós estamos fazendo o curso de Atos, se você quiser fazer, una-se a nós para fazer uma coisa que edifica, não é? Vem estudar Atos conosco, você vai ver que lá no português aparece os filhos gêmeos de Zeus e o nome deles é Dióscoros. Aí vazou, né, queridos? Não era para vazar, mas acabou vazando. Outra coisa complicadíssima é nós nos referimos ao Eterno com alguma coisa que vinha com S, não é? No final, pluralizando Adonai errado. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso é um, não é? Então é complicadíssimo esse tipo de coisa. Ao meu ver, como estudiosa da semântica, da origem das palavras, eu sou uma pessoa que tem um cuidado, um zelo muito grande com relação a tudo isso. Um zelo pessoal, queridos, é um zelo pessoal. Agora, é claro, como é que eu vou me referir para alguém sobre Deus, se eu não falar Deus? Às vezes eu falo Eterno, não é? Outro dia me perguntou uma pessoa, uma pergunta muito capciosa, ele me disse, quando você diz Eterno, você está se referindo a Deus, não é? E naquele momento quase que eu falei adeus para ele, brincadeira, queridos. Mas eu percebi como ele estava me inquirindo, não é? De uma maneira bastante negativa, e eu acabei dizendo para ele, falei, sim, eu me refiro a Adonai, a Hashem, não é? O Eterno, não é? O Todo-Poderoso. Por que eu falo Eterno, queridos? Porque em vários lugares nas Escrituras, o título dado, um dos títulos do nosso Pai, que está no céu, é eterno, tá bom? Então é importante que você compreenda que nós não inventamos nada, isso tudo está escrito realmente nas Escrituras, não é? Olha só, Oséias 2,16, sobre esses nomes todos que estão por aí, eu já li isso para você, vou ler de novo. Naquele dia diz o Senhor, o nome do tetagrama, não é? Ela, quem é ela? É a eleita, não é? É a noiva, é as amigas da noiva, aqueles que são chamados à salvação. Ela me chamará de meu marido e não me chamará mais de meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes do Baalim e não mais se lembrará desses nomes. Então o nome dele foi escondido. Isso já aconteceu outras vezes, viu, queridos? O nome Baal, eu já falei para vocês, o título Baal, ele era do Todo-Poderoso, mas aí o pagão começou a usar esse título para o Deus deles, não é? A palavra Baal em hebraico significava Senhor,
não é simplesmente Senhor. Tiraram esse nome e começaram a usar de um modo pagão, e então ela foi execrada. E, aliás, os nomes foram mudados. Eu já falei para vocês, tudo que está na nossa tradução como Bozete, que é Bochete, na verdade, era Baal. Então era Mefibochete, não era Mefibaal. Mas como esse nome se tornou um nome pagão, ele foi removido das escrituras em todas as genealogias, meus amados, tá bom? É importante você compreender isso, não é? Lembre-se de um grande e valoroso homem que Davi chamou, que era coxo das pernas, não é? Filho de Jonatas, não é? O nome dele era Mefibosheth, não é? Na verdade, Mefibal. Foi mudado o nome, foi alterado o nome dentro das escrituras, todos os rolos mudaram o nome a partir do momento que esse nome ficou atribuído a uma entidade demoníaca, uma entidade maligna, tá bom, meus queridos? Olha, é importante você compreender isso, não é? Outro texto que eu já li para vocês, e sempre é bom lembrar, que é claro que o nome do Eterno seria oculto. Provérbios 34, quem subiu aos céus e quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, qual é seu nome, qual o nome do seu filho, se é que tu o sabes? Evidentemente que o Eterno está usando poderosamente a vida aqui do profeta, para um momento como o nosso, que nós vivemos, onde se perdeu até o nome de Yeshua, queridos, até o nome de Yeshua foi mudado, não é? Então, é importante que nós possamos compreender que isso tudo também já havia sido profetizado. Tem muita gente aí querendo revelar o nome do Eterno, viu, queridos? Eu digo a você, meu amado e minha amada, fazer alguma coisa autocomissionado, pode ter certeza que é perigo de você se afastar das bênçãos de Adonai, das bênçãos de Hashem, não é? Hashem significa o nome, não é? O nome, H-A-S-H-M, fecha a boca para falar no fim, então é Hashem, não é? Esse que significa o nome que os nossos sábios deram para o título do tetagrama sagrado, que é o Yud-Heh Vav-Heh, não é? E não é permitido, queridos, você vê gente aí anunciando o nome de Adonai, coloque o pé atrás, meu amado, não é? Não põe os dois, porque senão você cai, você se desequilibra. Então, para você colocar um pé atrás, não é? Você tem que deixar um na frente. Então, assim, você vê essa gente aí dizendo que vai anunciar o nome de Adonai, meus amados, coloque um pezinho atrás. Cuidado com essa gente que quer revelar o nome do Eterno. Não existe autorização da parte do Eterno para dizer qual é o nome dele, não é? Já falei para vocês, vou repetir mais uma vez, não é? O nome de Adonai está oculto em várias palavras, como Ishayahu, não é? Uma parte, 3 letras do tetagrama estão no nome Ishayahu, Eliyahu, não é? Nós temos Yermiyahu, não é? Jeremias, Isaías, nós temos aí o nosso querido profeta, não é? Elias, não é? Eliarro. Então, queridos, nós temos um nome Yarro que infelizmente já foi usado para site, já tem banco aqui no Brasil querendo usar o poder aí das letras sagradas, não é? Ainda colocaram o T de Tamuz no meio. Então, queridos, é por isso que a gente não pode falar o nome. É esse o motivo pelo qual a gente não pode falar o nome, não é? Enquanto o Eterno vai escrever nosso nome na pedra branca, o nome lá do dito figura é pedra preta. Não sei se vocês sabem, se vocês não sabem, fiquem sabendo. Céu, do que você está falando? Eu não estou falando, queridos, estou falando que as coisas que acontecem nesse país, não é? Nesse mundo tenebroso. Então, queridos, isso é complicado, não é? Flávio Josefo uma vez disse as 4 vogais sagradas, não é? Que se encontram, que são contidas, na qual estão o nome do Eterno, está contida 4 vogais sagradas. Renato Russo, já falei para você, volto a dizer, não é? O seu nome está em tudo que dizemos e nem ao menos dizemos a ti obrigado. Então há pessoas que acabam descobrindo o nome do Eterno e essas pessoas também não anunciam, queridos, não é? Então, se você tem um desejo profundo de conhecer qual é o nome do Eterno, se você perguntar para ele, ele vai ter prazer em te dizer, mas se for ele mesmo que vai te dizer, ele não vai te dizer para você anunciar, porque não é chegado o tempo, não é chegado o tempo, tá bom, querido meu, querida minha? Olha só, o nome do nosso pai, Adonai, na antiga aliança, ele está escrito 6.823 vezes, tá bom?
Impressionante a quantidade de vezes que ele foi citado, porém, meus amados, não é? Nós sabemos que, inclusive, até na própria oração que Yeshua nos ensinou, lembre-se, conhecida como Pai Nosso, a gente fala: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, não é? Querido, santificar o nome do Eterno é separá-lo. Imagina se eu começo a falar o nome do Eterno. Olha, gente, pessoas em pecado, aí eu vejo os pais, ou quem quer que seja, dizendo: Deus te abençoe, não é? Imagina eu invocar o nome do Eterno sobre a vida das pessoas que estão em pecado, não é, queridos? Queridos, não é assim que se pode usar o nome do Todo-Poderoso, não é? Aliás, o nome do Todo-Poderoso não é para ser usado, é para nós sermos usados por Ele. Então, queridos, é o consenso que nós temos aqui, a falta de reverência das coisas do Eterno, é que impedem que o nome dele seja conhecido, queridos, não é? Se as pessoas aprenderem a reverenciar esse nome, a saber tratá-lo, não é? Queridos, o nome do Eterno, rarissimamente eu uso nas minhas orações, sozinha com meu esposo, rarissimamente, não é? Então, assim, nós temos de ter temor. Já falei para vocês, aleluia, não é? Tem as duas letras do tetagrama, 2 das 4 letras, então você tem aí uma grande parte do nome dele, não é? Você tem Yah, você tem Yahu, então é importante que você saiba, inclusive, tratar isso com reverência, como nós estamos na Beit Mashiach, sempre que nós vamos falar, ou qualquer outro lugar onde nós estejamos, que nós vamos dizer esse termo, aleluia, nós temos de ter esse dever de guardar, de ter reverência para com o nome, abaixar nossas cabeças quando nós mencionamos. Então é importante que você possa compreender essas questões. Ezequiel 39:7 tem uma profecia para todos nós: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o nome do tetagrama, o Santo de Israel. Queridos, é uma promessa para mim e para você, que todas as nações terão acesso e conhecimento a esse nome majestoso, maravilhoso, miraculoso. Todos nós aqui poderemos, então, estar no tempo, nesta compreensão das coisas maravilhosas que Adonai tem feito nas nossas vidas. Por reverência, queridos, por reverência, você pode utilizar esses nomes, não é? Adonai, você pode usar Hashem, mas use com qualidade de respeito, honra, dando glória sempre a Ele, não é? Em nome de Yeshua HaMashiach, eu te conclamo a não usar o nome do Eterno, nenhuma atribuição a Ele, de uma maneira indevida, tá bom? É importante para você esses conselhos, não é? É importante que você possa estar se dirigindo a Ele e estar vivendo de acordo com a sua vontade também, tá bom, meu amado e minha amada?